Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis. É muito bom podermos estar juntos novamente para ouvir um pouco mais da nossa querida doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos auxilia e nos conforta. Sintam-se abraçados por nós, trabalhadores da casa, e pela espiritualidade amiga da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso amigo Hugo Nascimento, do CEIR, Centro Espírita Irmã Rosa, que vai nos falar sobre o tema Os Sofrimentos. Eu aproveito a oportunidade para deixar à disposição de vocês o nosso e-mail jefaniteroy@yahoo.com, jefaniteroy, tudo junto, @yahoo.com, pois através desse e-mail nós estamos organizando o nosso atendimento fraterno. Felizmente, devido à pandemia, nós não estamos podendo fazer o atendimento pessoalmente, mas estamos fazendo esse atendimento através de chamada via WhatsApp. Se você está necessitando conversar, está com algum problema, deseja dividir conosco, se deseja uma orientação à luz da doutrina espírita, é só mandar um e-mail para a gente que nós retornaremos agendando o seu atendimento fraterno. Então, lembrando, nosso e-mail é jefaniteroy@yahoo.com. Antes de iniciarmos a nossa reunião, a nossa palestra, vamos fazer uma página de preparação que foi extraída do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título da página é Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão de nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então, meus amigos, vamos agora unir os nossos pensamentos, elevando uma prece ao nosso Deus, Pai de infinita bondade, rogando também a Jesus e a espiritualidade amiga da Casa de Francisco, que abençoe os nossos trabalhos e ilumine o nosso companheiro Hugo, que fará a exposição da noite de hoje. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão necessitados nesse momento, de uma palavra, de um consolo, de companhia, e por aqueles também que estão padecendo de problemas físicos. Que nossas melhores energias e vibrações de paz, saúde e felicidade cheguem até eles em forma de conforto e que seus sofrimentos sejam amenizados. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora passamos a palavra ao nosso querido companheiro Hugo Nascimento.
Olá, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É com muita alegria que nos encontramos aqui no canal virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, para mais uma exposição virtual em que poderemos juntos refletir sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos de Jesus, para que esse momento nos proporcione paz, tranquilidade e material para que possamos tirar proveito para a nossa própria caminhada. Meu nome é Bruno Nascimento, sou tarefeiro do Centro Espírita Irmã Rosa e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, a convite da casa. E para o nosso estudo de hoje foi escolhido o tema chamado Os Sofrimentos. E esse tema ele foi extraído de um livro psicografado por Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, de um livro chamado Lições para a Felicidade, que é o capítulo 32 desse livro, Lições para a Felicidade, foi um livro ditado em 2003 pelo Espírito Joana de Ângeles, e ele é um livro, como a maioria das obras de Joana, profundo, que fala a fundo a nossa alma sobre as questões mais sensíveis, delicadas e de uma forma muito, muito profunda. E para começar esse nosso estudo, para falar dos sofrimentos, eu queria trazer uma questão dos espíritos para a gente começar, para a gente abrir nossa reflexão, que é a questão 920, em que Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ou seja, é possível ao homem usufruir de uma felicidade absoluta, completa, na Terra? E os espíritos respondem que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Vamos fazer uma pausa aqui nesse momento. Ou seja, os espíritos nos esclarecem que na Terra não nos é possível usufruir de uma felicidade completa e absoluta. Porque aqui a nossa vida, as nossas reencarnações são marcadas pelas provas e pelas expiações. Isso fica muito claro quando a gente se debruça sobre a doutrina espírita para estudar a questão das diversas moradas que existem na casa de meu pai, como falava Jesus, ou os diferentes graus dos mundos habitados, diferentes níveis evolutivos dos mundos habitados. Nós sabemos que, pelo estudo da doutrina espírita, que a Terra é um planeta que ocupa um grau evolutivo ainda muito baixo, próximo dos mundos inferiores, e que as encarnações aqui são marcadas por provas e expiações, porque a população desse orbe ainda é composta por espíritos imperfeitos, endurecidos, onde o mal é muito mais preponderante do que o bem, e obviamente que isso vai gerar encarnações dolorosas, marcadas por um certo nível de sofrimento, um certo nível de dor. Então, isso é um contexto importante para a gente começar a estudar, ter esse contexto, ter isso em mente, ter essa visão amplificada de como é uma encarnação em nosso planeta. No entanto, os espíritos complementam essa resposta dizendo: dele, do homem, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha que interessante, como que essa pergunta e essa resposta dos espíritos contém tamanha sabedoria. Ou seja, não é possível usufruir no mundo em que vivemos, no estágio evolutivo atual, uma felicidade completa, porém, nos é permitido e depende unicamente de nós suavizar esses sofrimentos, tornar a nossa existência, a nossa encarnação tão feliz quanto possível num planeta como o nosso. Então os espíritos demarcam claramente que dentro desse contexto geral nós temos um grau de responsabilidade, uma autonomia, em que nós podemos de fato abreviar o nosso sofrimento. E Joana de Ângeles, no prefácio desse livro, ela completa isso dizendo que todo esse arsenal, toda essa instrumentalização para a gente suavizar a nossa existência, para a gente torná-la a mais feliz possível, a gente encontra na doutrina espírita, que atualiza o pensamento de Jesus conforme ele prometera. Então, nós possuímos um manancial valiosíssimo na doutrina espírita,
para que nós nos reformemos, né, eduquemos nossos comportamentos, pensamentos, falas, mediante a passão de Jesus, para que nós possamos usufruir de uma existência terrena mais suave, mais leve, mais feliz ou tão feliz quanto possível nos é permitido nesse planeta. Né? Cabe a nós essa tarefa, cabe a nós essa responsabilidade e está ao nosso alcance, e a doutrina espírita oferece imensos recursos nesse sentido, de autoeducação, de aprimoramento, de reflexões profundas para a nossa própria melhoria. Né? Então, esse é o preâmbulo que Joana usa para abrir essa obra e para introduzir esse capítulo. Né? E para entender os sofrimentos com a ótica da doutrina espírita, a gente não tem como abordá-la sem falar sobre as leis imutáveis do Criador que regem o universo inteiro. A doutrina espírita descortinou, ela revelou, ela demonstrou para nós que, além das leis materiais criadas por Deus que regem o universo físico, a natureza, por assim dizer, né? A lei da gravidade, eletromagnetismo, as leis da química, as leis astrofísicas, ou seja, todas essas leis materiais, né, que regem e mantêm o universo inteiro em equilíbrio, né? Além dessas, a doutrina espírita nos descortinou uma série de outras leis, né? As leis morais, que também são leis criadas por Deus em sua infinita sabedoria, justiça e bondade, para regular, para dar ordem e equilíbrio ao universo moral das criaturas. Né? São leis que regulam a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação conosco mesmos. São leis que buscam trazer o mesmo equilíbrio, ordem e perfeição que há no universo material para o universo moral. Né? E a doutrina espírita nos traz isso de forma muito clara na parte terceira do Livro dos Espíritos. Né? E tem uma questão muito interessante nessa parte, que é a 614, em que Allan Kardec faz uma pergunta para os espíritos superiores. Ele fala o seguinte: o que se deve entender por lei natural? Né? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, vamos refletir sobre essa resposta dos espíritos, que ela é muito importante, porque ela fala o seguinte: a lei natural, a lei que rege o universo, é a lei de Deus, né? E partindo, emanando de Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, infinito em todas as suas perfeições, essas leis são imutáveis e a única capaz de fazer o homem feliz, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então percebam, né, como que o Criador, ele gera, ele cria, ele mantém uma estabilidade perfeita no universo moral através de leis sábias, né, que regulam o nosso universo moral, e nós só somos infelizes quando delas nos afastamos. Né? E aí, né, a doutrina espírita nos descortina diversas dessas leis morais: a lei de adoração, lei de sociedade, lei de conservação, lei de destruição, lei de igualdade, ou seja, são diversas leis que Allan Kardec, de forma didática, organiza para nos mostrar essas leis morais que regem o universo. Né? E, em especial, talvez a lei mais importante de todas, que é a lei de amor, justiça e caridade. Né? Então, é importante nós termos isso em mente, porque para entender o sofrimento, a gente precisa entender essas leis. Porque o sofrimento, a infelicidade, a dor, só ocorre quando nós nos afastamos, quer individualmente, quer coletivamente, dessas leis sábias e soberanas. No momento em que nós tomamos um percurso diferente, né, diametralmente oposto a essas leis, né, nós encontramos o sofrimento.
existem essas leis que, né, nos direcionam, pautam a nossa existência para a felicidade, e quando nós nos afastamos dessas leis, é que o sofrimento nos abate. Então, isso é fundamental para entendermos o sofrimento à luz da doutrina espírita. E aí, Joana de Ângeles, ela traz uma questão nesse capítulo dos sofrimentos, que é a questão 933, que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da sua vontade, por exemplo, um flagelo natural, etc. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, a doutrina espírita nos deixa claro que os nossos sofrimentos morais, nós somos os artífices, somos os responsáveis, somos os criadores desses sofrimentos em primeira instância. Somos nós que adotamos comportamentos, atitudes, pensamentos que nos desviaram dessas leis morais sábias e, consequentemente, nós colhemos o resultado deste distanciamento. Porque, como Joana de Ângeles coloca no capítulo Sofrimentos, ela fala o seguinte: toda vez que são desrespeitadas essas leis, por meio da agressividade ou da desconsideração pelos seus códigos, passam a funcionar em torno do agente do desequilíbrio até que ele seja corrigido, volvendo à harmonia. Então, olha, para nós que somos inteligências muito simplórias ainda, né? A gente não consegue captar a grandiosidade do nosso Criador, mas percebam como que existem leis que regem todo esse universo físico e moral, né? E que dentro das próprias leis existem mecanismos de ajuste para que aquele que infringiu essa lei, desrespeitou essa lei, nela mesmo encontra os mecanismos para que ele reencontre o caminho de volta. Nesse processo de autoeducação em que o sofrimento e a dor surge como esse mecanismo de regulação no universo moral. Então, dentro das próprias leis se encontram mecanismos para que a criatura, de alguma forma, reflita, pense, se analise e volte para o caminho para onde essas leis apontam, porque o Pai, obviamente, quer a nossa felicidade. Então, ele incutiu nas suas próprias leis mecanismo para que, quando nós estivéssemos se afastando dela e, consequentemente, estivéssemos construindo para nós um caminho de infelicidade, as próprias leis nos redirecionassem para o caminho correto, que é o caminho da felicidade. E aí nós temos um rol, uma série de mecanismos que essas leis adotam de acordo com a falha perpetrada, de acordo com a forma como foi violada essa lei, para que nós volvemos ao equilíbrio. Então nós temos enfermidades do corpo, enfermidades da mente. Joana de Ângeles coloca que muitos transtornos psicológicos e psíquicos são mecanismos dessas leis atuando para que nós acordemos e despertemos para os nossos erros e percebamos o quanto que precisamos nos reajustarmos e vibrarmos em sintonia com essas leis. Quando a culpa se instala na nossa alma, o remorso bate diante de uma atitude equivocada perante o irmão, quando nós sentimos aquela sensação de um vazio existencial profundo, a loucura, a obsessão, são diversos mecanismos que a vida maior encontra esculpido nas próprias leis para que nós paremos e façamos um ajuste de rota. E aí, sabendo disso, tendo ciência dessas informações, o que fazer? Como proceder? Se a doutrina espírita nos traz essa lucidez, essa fé raciocinada, que
crê porque compreende, que crê porque entendeu de forma racional, de forma lógica, os princípios que regem o universo inteiro, né? Como nos conduzir. E a Joana de Anjos fala de uma tomada de decisão necessária por nossa parte. Né? Ela coloca da seguinte forma: o mundo encontra-se em terrível luta neste momento histórico, exigindo decisão lúcida de cada espírito reencarnado a respeito de como conduzir-se. Ou seja, é importante, é imperativo para nós, para aliviarmos os nossos sofrimentos, né, e evitar futuros dissabores, que nós tomemos uma decisão de como nós vamos nos comportar e agir de agora em diante da vida. Porque senão, cada vez mais nós vamos agravar o nosso distanciamento em relação a essas leis, vamos agravar os nossos dissabores e sofrimentos até despertarmos. E nós temos hoje já em mãos uma doutrina fenomenal que nos ajuda de forma profunda a reajustarmos a nossa rota e vibrarmos em sintonia com essas leis para aliviarmos nossos sofrimentos e evitar sofrimentos futuros. Né? Então, a pergunta é se estamos dispostos a tomar essa decisão, porque não é uma decisão fácil, né? Porque para voltar a vibrar em sintonia com essas leis, são necessários sacrifícios, são necessários renúncias, abdicar de certos hábitos, comportamentos que sabemos que são perniciosos para nós, mas ainda assim teimamos por mantê-los dentro do nosso espírito, né? E deixá-los de lado, nós sabemos que é preciso, mas muitas vezes nós não queremos ou não temos vontade para assim fazer, né? E para lidar com os sofrimentos, né, existe um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que, para quem tiver curiosidade, pode perceber que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do sofrimento, já que o sofrimento ainda é hoje a grande marca da nossa reencarnação, né? Então, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi dedicado a falar sobre isso, né? Os bem-aventurados os aflitos, né? E ali tem uma parte interessante que fala sobre o bem e o mal sofrer. Ou seja, como nós espíritas, como nós cristãos, devemos nos portar, devemos nos conduzir diante do sofrimento que se abate em nós. E quem nos responde isso é Lacordaire, que ele fala o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, porque todos sofrem. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, o sofrer por sofrer não adianta nada, né? É preciso o bem sofrer, né? E o que é esse bem sofrer, de acordo com a doutrina espírita? É de fato você exercitar uma resignação e uma abnegação dinâmica, ou seja, buscar penetrar, né, no objetivo daquele sofrimento, que mensagem aquela dor está te trazendo, quais foram os comportamentos, atitudes que levaram aquele sofrimento a bater sobre você, né? Se esse sofrimento ele tem uma causa clara na vida presente, né? Se foi uma imperícia, uma incúria, um desleixo, né? Uma falta de cuidado em relação à saúde, a seus bens, ao seu patrimônio, se ele foi comportamentos equivocados, né? O cultivo de certas imperfeições, né, dentro de nós, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, ou seja, essa resignação dinâmica é aceitar o sofrimento que se abate em nós, mas mobilizarmos os nossos recursos, nossa inteligência, nossas potências para buscar
a lição que ele se encontra, tirar proveito possível desse sofrimento e crescer com ele. Esse é o bem sofrer, sem reclamar, sem blasfemar a Deus por ter enviado aquela dor até nós. Porque, de acordo com as leis sábias, nós somos os responsáveis porque nós, de alguma forma, nos desviamos das leis soberanas do Criador. Somos nós os responsáveis. Então, esse inventário moral, esse inventário íntimo é que nós devemos fazer para tentarmos entender essa causa, essa enfermidade, desse transtorno, dessa dor que se abate sobre nós. Só que muitas vezes nós não vamos, por mais que investiguemos e apliquemos nossos recursos a tentar compreender a causa dessa dor e sofrimento, nós não vamos encontrar ela na vida presente, né? Não vamos encontrá-la na nossa atual encarnação. E aí é quando Allan Kardec, também no mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que nós devemos então entender que essa causa se encontra numa vida pretérita, numa vida anterior, em que eu colho hoje os delitos que eu cometi em outra existência, porque todas as nossas existências, elas estão interligadas pelos nossos erros e pelos nossos acertos, pelos laços de amor e ódio que eu construí em cada uma dessas existências. Então, nós sempre seremos responsáveis. A nossa responsabilidade ou está na atual existência ou em uma existência pretérita, né? De qualquer forma, quando o sofrimento nos chega, independente de onde se encontra a causa, né, esse bem sofrer é fundamental, porque esse sofrimento está ali para nos apontar alguma coisa, algo que precisa ser ajustado, algum comportamento, algum redirecionamento de rota que precisa ser feito na nossa caminhada evolutiva. E Emmanuel, em Vinha de Luz, ele tem um parágrafo que está em muita sintonia com a mensagem de Lacordaire, que Emmanuel fala o seguinte: raros homens, aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos. Isso é pior ainda, né? Olha o que Emmanuel nos fala, que a maioria das criaturas não só não consegue tirar os proveitos e as lições necessárias do sofrimento que se abate, né, como também agrava esses débitos, né, por revolta, blasfemar, né, se revoltar diante da sabedoria divina, né, não aceitar aquilo, não se analisar, né, culpar os outros, culpar o próximo, descontar raiva, fúria em outras pessoas. Então, a maioria dos homens agrava ainda mais seus próprios débitos. E isso fica um círculo vicioso que pode perdurar por várias e várias reencarnações, até equacionarmos essas dificuldades espirituais. Só que a gente não pode esquecer que temos nossa responsabilidade e o bem maior está do nosso lado, né? Jesus, quando fala para nós, né, Jesus sempre foi muito transparente conosco, né? Em João, capítulo 16, versículo 33, ele fala: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, né? Então, essa mensagem de Jesus para nós é uma mensagem confortadora. Em nenhum momento ele disse que seria fácil, que nós não teríamos dificuldades, porque ele sabia da nossa natureza imperfeita. Mas ele disse que deveríamos ter ânimo e ele venceu o mundo. E essa é uma mensagem de esperança, de que é possível. É possível. E nós contamos com recursos vários para isso, vários. Temos um anjo da guarda, que é um espírito de ordem elevada, que dedica a sua vida a cuidar da nossa atual encarnação, nos inspirando boas ideias, nos inspirando boas resoluções, fazendo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual, como um pai para um filho, como nos fala
os espíritos em O Livro dos Espíritos. Temos o recurso da prece, temos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, temos N recursos para nos reformularmos, para nós nos reformarmos e buscarmos suavizar essa existência e ser tão feliz quanto possível. André Luiz, ele tem uma página lindíssima que se chama SOS, né? Que é o grande símbolo, a grande sigla para o pedido de socorro. E André Luiz fala que o SOS dentro da ideia espírita é silêncio, oração e serviço. Silêncio diante da dor e do sofrimento, oração para buscar a inspiração superior e serviço, que é o trabalho, para que nós superemos esse obstáculo, superemos esse desafio. Porque esse desafio está aí para nosso crescimento, está aí para nosso aprendizado, né? Aqui, em nenhum momento, nós falamos que espírita não sofre, né? Que a gente não sente dor, né? Que a gente não sente saudade de um parente que partiu, que a gente não sente a dor quando perde alguém por uma enfermidade grave, que a gente não se desespera, muitas vezes, diante das coisas que se abatem, mas nós temos a capacidade de compreender mais além por tudo que a doutrina espírita nos oferece. Nós temos a capacidade e os recursos para entendermos e buscarmos a nossa própria superação, porque sabemos que esse é o caminho, né? Vamos sofrer, claro, somos imperfeitos e a provação vai bater a nossa porta, mas nós temos condição de exercitar o bem sofrer, colocado por Lacordaire, né? E Maria Dolores, ela tem uma poesia lindíssima que está em Antologia da Espiritualidade, que ela fala, né, sobre isso. Quando se abater o sofrimento sobre nós, quando o sofrimento bater a nossa porta, ela fala que só tem uma receita: perdoa, serve e ama, ama, serve e perdoa, né? Muito alinhado com os ensinos de Jesus. E para a gente ter um exemplo mais concreto, eu trouxe um caso aqui que é muito interessante, que é ditado pelo Irmão X, psicografado pelo Irmão X, ditado pelo Irmão X, na psicografia do Chico, e é uma página que se está no livro Aulas da Vida, né? E fala o caso de um irmão chamado Maurício, de 36 anos, que estava sofrendo uma crise violenta de artrite reumatoide, muita dor, paralisado, chumbado, com dor na cama, assim, sem poder se movimentar, né? Aquele sofrimento bastante agudo por uma crise, né, intensa de artrite reumatoide. E a sua mãezinha, chamada Dona Etelvina, estava desencarnada, né, com a equipe espiritual que estava auxiliando, né, o seu filho encarnado. Ela estava ali desencarnada junto com a equipe espiritual e aflita, né, orando junto com a equipe espiritual pelo seu filho, até que, depois que os serviços de auxílio espiritual se encerram para o seu filho encarnado, ela pergunta ao mentor espiritual, né, fala: poxa, está demorando tanto meu filho melhorar, né? Por que será? Qual o objetivo dessa dor? Por que está demorando tanto? E aí foi muito interessante porque o mentor espiritual mostrou para ela um prontuário espiritual do filho dela, né, completo, né, dizendo qual era o objetivo daquela dor, que era o objetivo providencial, né, o que ele tinha feito em prol dos seus semelhantes antes de começar os sintomas mais graves da crise, ao que estava escrito nada, né? E aí eles tem uma tabelinha até no livro do Irmão X, uma tabelinha dia a dia. São 28 dias de observação, né, em que os espíritos colocam, né, qual foi o estado físico da crise e qual foi a condição espiritual do encarnado nesse momento, né? Então, no primeiro dia, o estado físico era de crise e a atitude, a condição daquele irmão foi de fé, oração, humildade. No segundo dia, ele apresentou melhora,
E aí qual foi o comportamento dele? Teimosia, né? Depois do terceiro dia veio uma grande melhora. E ele apresentou agressividade, pensamentos escusos, obsessores por perto. Aí a crise voltou. E qual foi a condição que ele apresentou nesse dia que a crise voltou? Obediência, conformação, gentileza. Depois a crise fica mais aguda e ele apresenta elevação moral, faz uma prece e ele melhora. E aí com a melhora vem o bom humor e vem a rebeldia. E aí Dona Teovina, né, a mãe dele, foi entendendo esse ciclo, né? E como que essa crise, essa dor e sofrimento, na verdade, estava despertando no seu filho rebelde os sentimentos mais nobres para a vida. E quando ele melhorava, ele recaía. Por isso que estava demorando tanto a melhorar. Mas ali estava acontecendo o processo que a gente viu no início, desse reajuste, esse mecanismo presente na lei divina para reajustar essa criatura aos comportamentos sadios que estão em sintonia com as leis morais. E aí chegamos ao ponto central, um ponto crucial da proposta existencial da doutrina espírita, né, em que está muito bem claro, né, está muito claro isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, né, que é uma frase que muitos de vocês conhecem, em que Allan Kardec fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ora, por que se reconhece o espírita dessa forma? Porque é dessa forma que a gente consegue progredir espiritualmente, tendo em vista a vida futura, tendo em vista o nosso futuro espiritual e a condição que nós vamos usufruir quando desencarnarmos, né? E esses esforços é a aplicação da nossa vontade em nos reformarmos, porque nós entendemos o objetivo da doutrina espírita, né? Que é nos tornarmos seres humanos, criaturas melhores moralmente, melhores espiritualmente, mais amorosas, mais caridosas, né? Cultivando em nós as virtudes que o Cristo exemplificou e nos ensinou, né? E esse é o caminho, é o melhor caminho possível para evitar futuros sofrimentos, porque a gente vai estar o quê? Reajustando o nosso caminhar de acordo com o roteiro do Evangelho, e o Evangelho nada mais é do que a explicação clara das leis morais, especialmente a lei de amor, justiça e caridade. Só que aí tem um ponto, né, que essa questão do esforço, né, Allan Kardec também faz esse questionamento para os espíritos superiores. Ele fala assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Olha só, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, aqui a gente tem uma resposta que, pelo menos em mim, calou fundo, né? Que a maioria das nossas imperfeições, a maioria delas, com esforços muito insignificantes, nós resolveríamos. Mas o que nos falta é a vontade. É claro que automatismos, comportamentos milenares de outras encarnações, né, muito arraigados, algumas inclinações mais, algumas imperfeições são de curso mais demorado, às vezes precisa de 1, 2, 3 existências para serem solucionadas. Mas olha o que esses espíritos respondem. Frequentemente fazendo esforços muito significantes, mas o que nos falta é a vontade, porque nós nos acomodamos a esses comportamentos. Então, a gente precisa, de fato, como nos fala Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, colocar a mão na nossa consciência diariamente e fazermos esse inventário moral, repassarmos o nosso dia mentalmente
e lançarmos perguntas precisas, claras para nós e perguntarmos: o que eu fiz que pode ter gerado condições para um sofrimento que se abate sobre mim, né? De onde vem essa dor que sinto? De onde surgiu esse sofrimento que se abateu sobre mim? Né? Essa culpa, esse remorso que eu sinto, esse vazio existencial, de onde vem? Né? Estudar as leis de Deus, as leis divinas, as leis morais, e se perguntar o quanto me afastei delas, o quão distante a minha vida está dessas leis. Né? E aí a gente vai conseguir, dessas reflexões, obviamente amparados pelo nosso mentor espiritual, ter muito material para nós nos reajustarmos. E aí a gente chega, já caminhando para o final, a gente chega num outro tipo de missão. Num outro tipo de dor. Que a gente fala sofrimento e dor é sempre expiação, sempre prova. Não. Tem certos sofrimentos e certas dores que são solicitadas como missão, né? O próprio exemplo do Cristo. Cristo não tinha nada a expiar nem provar, mas em prol de um bem maior, de uma missão gigantesca, ele se submete ao sofrimento e à dor em prol dos seus semelhantes. Né? Essa renúncia, esse sacrifício máximo em prol da vontade de Deus, né? É um outro tipo de sofrimento, é um tipo de dor, mas que a grande maioria, a esmagadora maioria de nós, não é o caso. Né? O nosso caso realmente é de provas e expiações. Essas dores que são missões são reservadas a espíritos de grande envergadura. Né? E tem um caso muito interessante, né, de Anália Franco. Anália Franco foi uma grande espírita, uma grande mulher cristã, né, que se dedicou a uma obra grandiosa de educação. Né? Ela é uma das mentoras da nossa casa, do Centro Espírita Irmã Rosa, onde eu frequento, e tem uma página que Hilário Silva fala sobre ela, né, em que conta um caso muito emblemático, em que a Anália Franco estava cuidando de uma senhora visivelmente doente e obsidiária. Né? Estava acamada e, né, pelo comportamento percebia-se que estava subsidiária. Então a Anália Franco foi até ela e perguntou se poderia fazer uma leitura de uma página, né, do Evangelho segundo o Espiritismo para que ela pudesse se acalmar. Né? E a senhora começou a gritar, disse que não queria nada, que ela queria, na verdade, era o remédio dela. Então a Anália Franco foi, pegou o remédio com um copo d'água, levou até ela jogou água na Anália Franco. Né? Enquanto a Anália Franco estava, né, a Anália Franco não falou nada, quieta, em oração, rogando por aquela irmã que era um espírito enfermo, necessitando de amparo. Trouxe, né, um almoço, uma sopa para ela, ela jogou a sopa na Anália Franco, né, e bateu nela com a colher. Né? Nisso que ela bate na Anália Franco com a colher, abre um ferimento no braço da Anália Franco, em silêncio. Mas a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora, chora e diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. E a Anália Franco, muito tranquila, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e abre uma página chamada A Paciência. Está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então nós precisamos mudar a chave, o entendimento que nós temos da dor. Não como um processo punitivo, não como um castigo, não como algo que vem para nos derrubar. Pelo contrário, algo que vem para nos reerguer, reajustar, nos educar para a vida maior. Né? Meimei, ela fala que a dor, ela vai ser nossa companheira de sempre até o momento de nossa integração total com a Divina Lei. Enquanto nós não estivermos integrados totalmente com a Divina Lei, a dor vai ser uma companheira constante em nossa caminhada, nos lembrando sempre de como é fundamental para a nossa própria felicidade seguir esse roteiro criado pelo próprio Pai para nós. E para encerrar, eu trouxe aqui um texto lindo também de Meimei que fala sobre isso, né?
E vamos nos deixar envolver já por essa mensagem de Memei para nós partirmos já daqui a pouco para a nossa prece. Memei fala o seguinte: alma irmã, não me condenes. Venho ofertar-te renovação e experiência e mostrar-te nos outros irmãos do caminho que amam, sofrem e aprendem qual te acontece, a fim de que te movas ao sol da compaixão. Venho mostrar-te ainda o peso que há na culpa e o valor do perdão. Sobretudo, sou eu quem te revela a grandeza do amor na luz da compreensão. Peço, não me censures. Vem em nome de Deus, sou tua dor. Que possamos compreender os sofrimentos, de onde eles partem, de onde eles surgem, e a nossa necessária reintegração com a sabedoria divina para nós evitarmos eles futuramente, suportá-los bem, percebendo que tudo no universo tem uma causa justa, sábia e nobre de acontecer, por mais que nós não consigamos compreender, não consigamos entender, mas o universo inteiro está sob o comando do Pai e o nosso planeta sob o comando do Mestre Jesus. Então temos confiança e tranquilidade de que os sofrimentos acontecem por nosso crescimento espiritual, e se eles se abatem sobre aqueles a quem nós amamos, também é para o crescimento deles também e para o nosso também, percebendo que a vontade do Pai é soberana. Muito obrigado, vamos nos orar agora. Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho. Do Evangelho de Jesus e das leis divinas que promanam do Teu amor. Que em cada lar, em cada família, as vibrações celestes possam ser derrubadas, tranquilizando cada criatura, envolvendo cada irmão em vibrações de paz e harmonia. Que possamos ter dias mais tranquilos pela frente, buscando a nossa reforma interior, buscando o caminho do amor, que é o único e verdadeiro para a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e até a próxima.